Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem os líderes das bancadas parlamentares dos principais partidos em Portugal e também do CDS estiveram a debater na SIC Notícias, num programa que é em parceria com o Expresso, e Pedro Pinto esteve a esclarecer os supostos deputados do Chega que têm situações imobiliárias que devem ser relatadas pelos meios de comunicação tradicionais, e Pedro Pinto veio esclarecer algumas dessas noções. Eu gostava de fazer aqui algum comentário sobre o assunto e falarmos um bocadinho sobre também algumas novidades, porque pelos vistos o Hugo Soares também tem participação em empresas imobiliárias, foi relatado por um jornal chamado Página 1, se não me falha a memória, e vamos ouvir esta intervenção de Pedro Pinto. Em relação aos deputados do Chega, olha, vão falar de um deputado chamado José Dias Fernandes, que tem uma empresa, que as empresas de José Dias Fernandes são em França. Em França, reparem bem. De Pedro Pessanha, que a empresa já fechou em julho de 2024. Julho de 2024. Ou seja, é isto que nós estamos aqui a falar. E agora parece que os deputados do Chega todos têm agora. Mas olha, há uma coisa que os deputados... Quatro deputados. Falou de dois. Já falo dos outros. Mas deixa-me dizer... Quatro deputados, já falou de dois. Os outros dois. Não, já falo dos outros dois. Sim. Agora, há uma coisa que os deputados do Chega... Posso falar dos outros dois já se quiser. Filipe Melo. A empresa não tem atividade desde 2022. A empresa onde está. E a deputada Felicidade Vital é sócia... Aliás, já nem é sócia gerente dessa empresa. Portanto, é isto que está aqui em causa. Agora, é isto que está aqui em causa. Agora, há uma diferença... Há quatro deputados que têm imobiliárias. É isso que está a dizer. Não estou a dizer isso. Então. Há um deputado, que já acabei de dizer que há um deputado que em julho de 2024, verdade, eu vou repetir que é para as pessoas perceberem. Julho de 2024, dissolução e encerramento da sua empresa. Dissolução e encerramento de julho de 2024. Portanto, já não são quatro, já não são três. Depois há outro que as empresas são da filha e estão sediadas em França. Já passámos a dois. E depois temos Felipe Melo, que desde 2022, que a sua empresa não tem nada. Ou seja, esta é que é a verdade. E Vamos, caros, antes de ouvirmos os segundos finais, eu acho que isto é importante, é um esclarecimento muito importante. Uma empresa estar sediada em França, obviamente, não tem conflitos de interesse. Os portugueses não legislam para a França e, portanto, se não legislam para a França, não há conflito de interesses. Uma empresa fechada também não gera conflito de interesses, mas eu acho que há aqui uma que é digna de notar e temos que ser honestos intelectualmente. O deputado Pedro Pinto fala de uma empresa que desde 2022 que não tem atividade. Bom, eu acho que isso não causa conflitos de interesse. Mas desde que essa empresa não retome atividade nesta situação. Porque se a empresa eventualmente puder até retomar atividade numa área que seja legislada pelo deputado em causa, que sinceramente nem me recordo quem é que é, o deputado Pedro Pinto até disse o nome, mas eu sinceramente não me recordo quem é que é, se a empresa retomar atividade numa área em que se esteja a legislar e que eventualmente possa beneficiar dessa mesma legislação, há conflito de interesses e, portanto, é importante ter isto em conta. Não é o caso, como o deputado Pedro Pinto diz, a empresa não tem atividade desde 2022, estamos em 2025, se assim se mantiver, creio que não haverá problema nenhum e acho que é visível para toda a gente que não há problema nenhum. Agora, se legislar nessa direção e a empresa por alguma razão retomar a atividade numa situação em que beneficie de determinada legislação, eventualmente votada ou trabalhada pela própria pessoa, que nem me recordo do nome, honestamente, portanto, é para verem, não tem nada a ver com a pessoa, eu nem sequer me recordo quem é que é, pode haver conflito de interesses, sim, portanto, é isso que é importante ter em conta. Se a empresa não tem atividade desde 2022 e assim se mantiver, sinceramente, como se costuma dizer, não vejo problema nenhum. Agora, se por alguma razão, como eu disse, retomar a atividade numa circunstância em que haja legislação que possa beneficiar a empresa, que seja votada ou até mesmo trabalhada pela própria pessoa, aí há conflito de interesses. E é preciso ter atenção a isso, porque as regras são, obviamente, para todos. Sobre as outras situações, uma empresa sediada em França, uma empresa fechada e uma empresa onde uma senhora, a deputada Felicidade Vital, acho que já nem tem participação na empresa, mas a empresa até estava em falência técnica, portanto, sinceramente, não vejo conflito nenhum. Nestes 4 casos apresentados pelo deputado Pedro Pinto, não vejo conflito de interesses nenhuns, mas é preciso deixar a ressalva da situação de a empresa que está sem atividade desde 2022, eventualmente retomar essa atividade e poder beneficiar de determinada legislação. Para sermos honestos intelectualmente, acho que isto tinha que ser dito. Vamos ouvir o resto. Que continuidade é que tencionam dar a este caso? Deixa-me só dizer isto.
Esta é a diferença de quem declara das suas empresas, de quem no registro de interesses diz a verdade. A verdade aos portugueses, que é isso que lá está. Agora, eu só gostava de saber, é se nos outros partidos, o PS e o PSD particularmente, mas particularmente o PSD, se os deputados do PSD, todos eles meteram no registro de interesses que têm empresas imobiliárias. Se calhar há alguns que até fazem publicidade no Facebook de venda de imóveis e não está no registro de interesses. Vão ver, vão averiguar. Bom, meus caros, eu não sei para quem é que foi esta boca de Pedro Pinto. Pedro Pinto disse que há alguns que não têm no registro de interesses a empresa imobiliária, mas fazem publicidade no próprio Facebook dessas situações. Não sei a quem é que se refere. Primeiro, não tenho Facebook, e segundo, não estou a par dessa situação, não sigo os deputados do PSD, portanto, sinceramente não sei, mas é um bocadinho por aqui. Dizia o deputado do CDS, o seu primeiro-ministro também disse a verdade. Sim, eu não duvido que ele tenha dito a verdade, mas faltam informações. Não, quer dizer, é tão simples como isto. Ninguém duvida que ele tenha dito a verdade. Agora, faltam sem dúvida nenhuma informações, nomeadamente quem são os clientes, qual é que foi o peso ou não de haver dinheiro público e de que forma é que o cargo público de exposição do primeiro-ministro foi utilizado para que essa empresa beneficiasse de determinadas situações. Agora, também convenhamos que foi uma coisa que foi dita pelo deputado Pedro Pinto e que os outros partidos, as outras pessoas presentes desvalorizaram. Mas eu acho que é uma boa questão. Como é que Luís Montenegro, numa empresa que não tem site, pelos vistos, que não tem lojas físicas, que a sede é na casa do próprio e que a única informação que está no site é o contacto do primeiro-ministro, como é que essa empresa, sem qualquer tipo de espaço para praticar ou até mesmo publicitar a sua atividade, consegue um lucro no espaço de 3 anos de 700 e tal mil euros? Isto é importante ter em conta. Como é que isso se fez? Porque é que nós sabemos? Quando há empresas lucrativas, ou têm uma loja presencial, ou têm uma loja online e têm até apoio ao cliente e etc. Empresas com este poderio financeiro geralmente têm outro tipo de estruturas que pode potencializar esse mesmo poderio financeiro. E portanto, como é que acontece que uma empresa que só tem o contacto do primeiro-ministro, acho que nem ele tem, não tem uma loja online, não tem uma loja física, não tem uma situação de apoio ao cliente, não tem absolutamente nada, bom, como é que esta empresa faturou mais de 700 mil euros? E aqui só fica no ar uma coisa. Bom, esta empresa eventualmente pode ter faturado este dinheiro por causa da rede de contactos utilizada por parte do primeiro-ministro e eventualmente nós não sabemos a participação alegadamente de dinheiros públicos nesta mesma empresa. Há aqui um problema que não foi explicado e diz o deputado do CDS, bom, João Almeida, se não me falha a memória, bom, mas o primeiro-ministro também disse a verdade. Sim, mas faltam informações. Não é que ele não tenha dito a verdade, eu até acredito que ele tenha dito toda a verdade e acredito sinceramente, estou a fazer um salto de fé pelo primeiro-ministro, mas até acredito que tudo o que ele disse no Parlamento seja verdade, mas faltam informações. Quem é que são os clientes? E depois dizem, mas ele só disse o nome de uma das empresas porque a própria empresa revelou o seu próprio nome. Bom, porquê é que o primeiro-ministro não chegou, por exemplo, ao pé dos clientes e disse assim, meus amigos, eu estou numa situação que tem que ver com a credibilidade do meu cargo de primeiro-ministro e tem que ver com as instituições de Portugal. E, portanto, nesta situação, eu peço-vos autorização para que possa revelar o vosso nome para, eventualmente, facilitar aqui algum escrutínio. E há pessoas que dizem, bom, mas ele até pode já ter pedido e ter recebido a resposta negativa. Ele claramente que não pediu. Porque quando ele disse, mas as empresas se quiserem mostrar, podem mostrar. Quando ele diz, se quiserem mostrar, está a dizer que não sabe se querem mostrar. E se não sabe se querem mostrar é porque não falou com elas. E portanto, eu percebo que não possa ser vantajoso numa situação de tanto fogo mediático, determinadas empresas darem autorização ao primeiro-ministro para que ele mostrasse isso. Mas também convenhamos, é o primeiro-ministro, tem um dos cargos mais relevantes do país, é uma questão das instituições portuguesas. Eu acho que as empresas deveriam voluntariamente permitir que o primeiro-ministro revelasse os clientes. E, portanto, da mesma forma que ele até foi mais célere, apesar de que tardio na mesma, mas ele até foi mais célere para tentar resolver o problema da sua casa em Espinho, porque é que agora não apareceu com um dossiê a mostrar as situações das vendas, das compras e mostrar verdadeiramente quem é que são os clientes e a influência que teve ou não o primeiro-ministro, mesmo não estando diretamente ligado à empresa? Porque já sabemos que é uma nulidade ele ter passado dele para a mulher, porque dele para a mulher, em comunhão de bens, é dele para ele mesmo. E, portanto, ele alegou isto, mas ele sabe que é completamente nula essa operação, porque o primeiro-ministro é formado em Direito e eu quero acreditar que ele sabe do que estava a falar. E se não souber do que estava a falar, eu acho que também acrescenta essa gravidade de um homem formado em Direito não saber em que circunstâncias é que está casado com a sua mulher. Mas, enfim,
Era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só gostem deste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.